Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais uma aula nossa. Essa aula aqui, quem já assistiu, manutenção, tá? Apesar de ser a primeira aula, eu tô regravando esse vídeo porque deu problema no áudio e eu gravei e deu problema de novo. Então eu espero que dessa vez não deu problema e que a gente consiga chegar até ao fim dessa primeira parte da aula. A segunda parte parece que está ok. Se você viu e encontrou algum problema também, por favor, né, manda um comentário ou manda um e-mail, que nenhuma usuária fez pra mim que me avisou da aula 10, na primeira parte que nós vamos fazer agora novamente. Então, pessoal, aula de manutenção. O que é manutenção, né? Conserto, né? Corrigir algum erro que ocorre no sistema operacional. Não somente no sistema operacional, né? Tudo que nós temos problemas, nós fazemos a manutenção. Então, o Windows ele tem várias ferramentas de correção de erros ou melhoramento do sistema operacional. Ele pode melhorar a velocidade do sistema, pode melhorar o uso dos programas, pode melhorar a abertura de arquivos, enfim, né, dos diversos recursos que o Windows nos oferece. Certo? Então o Windows ele ocorre vários erros, ele é um sistema que dá muito problema. Porém, ele também nos dá ferramentas em que a gente pode evitar esses problemas ou corrigir esses problemas, certo? Então vamos ver. Primeira coisa, desfragmentador de disco. O que é desfragmentador de disco? Quando os arquivos eles são jogados, né, são salvos no HD, eles são jogados, espalhados, ou seja, fragmentados. Então, o desfragmentador, o que ele faz? Ele organiza esses arquivos no disco para que o Windows acesse eles mais rapidamente, ou seja, o HD está dessa forma. Tá? Essas partes vermelhas são os arquivos que estão divididos em vários pedacinhos e estão espalhados pelo HD. Então, o que o Windows faz com o desfragmentador? Ele reorganiza esses arquivos de forma que ele consiga acessar mais rapidamente, porque eles estão organizados. Né? A mesma coisa que a gente está numa sala, num arquivo, e eles estão separados por ordem alfabética. É mais fácil de nós encontrarmos os arquivos, correto? Agora imagina um monte de folha espalhado na sua mesa e você tem que achar um arquivo específico. Então você vai achar, mas você vai demorar muito mais para achar, certo? E a mesma forma funciona o sistema operacional. Correção de disco ou verificador de erros, né? Quando a gente usa o HD por muito tempo, ou a gente tem, por exemplo, desligamentos de forma errada, falta luz, ou alguém bateu com o pé no estabilizador que estava ali no chão e desligou o sistema, podem ocorrer erros de, por exemplo, inicialização do Windows, da tela azul, o Windows avisa que tem um arquivo corrompido. Então, isso é porque o disco provavelmente está com algum problema. Tá? A gente pode consequentemente perder arquivos, né? A gente está editando um arquivo e desliga de forma incorreta o disco, a gente pode perder esse arquivo se a gente não salvou, ou mesmo salvo corromper esse arquivo, né? Automaticamente. Não abrir programas também. A gente está editando um arquivo num programa e o programa está utilizando um arquivo específico para que ele funcione. O programa também pode não funcionar mais. Então a gente precisa reinstalar esse programa. O Windows pode corrigir então erros como estes com essa ferramenta de verificador de erros ou correção de disco. Certo? Gerenciador de tarefas, Ctrl Alt Del. O que é o Ctrl Alt Del? É aquelas teclas do teclado, né? Ctrl mais Alt mais Del. Nós vamos pressionar essas teclas e vai abrir o gerenciador de tarefas, que é essa janelinha aqui. A gente vai ver agora na prática o que é especificamente cada aba, cada recurso dessa janela. Então, resumindo, né, é um recurso do Windows onde vemos tudo que está sendo executado no sistema. Por exemplo, a gente pode ver e fechar os programas, né? Por exemplo, nesse desenho aqui está mostrando tudo que eu tenho aberto no sistema operacional, e se ele estiver travado, eu posso fechar esse programa através dessa janela, certo? Posso ver o uso do processador, né? Qual a porcentagem que está sendo usada, o uso de memória que está sendo utilizado, e os processos em segundo plano, os processos que a gente não está utilizando no momento, mas que o Windows precisa executar para que ele funcione corretamente. Certo?
Então os exercícios vamos fazer daqui a pouco. Então vamos para a prática, né? Então, a primeira coisa que nós vimos hoje, desfragmentador de disco. Como é que a gente abre essa ferramenta? Meu computador. Aqui em disco local, nós vamos clicar com o botão direito do mouse em propriedades. Aqui ele vai mostrar propriedades do disco local. Aqui a aba geral ele nos mostra tipo de sistema de arquivos, o nome do disco e o espaço que está ocupado e o espaço livre do HD. Aqui em ferramentas, aba ferramentas, nós temos as ferramentas de manutenção. Então, o que nós vimos primeiramente foi desfragmentador de disco. A gente vai clicar aqui em desfragmentar agora e vai abrir essa janela. Essa janela aqui, ele mostra o volume, ou seja, o disco rígido, a capacidade dele e o espaço livre. Detalhe, a gente só vai desfragmentar o disco com sucesso se ele tiver mais de 15% de espaço livre. Certo? Se tiver menos de 15%, ele vai nos perguntar se a gente quer realmente desfragmentar, mas ele não garante que vai ter sucesso na desfragmentação. Então, detalhe, vamos ver aqui, analisar. O que ele vai fazer? Ele vai varrer o disco, tá? Vou fechar essa janela e vai mostrar. Se tiver coisas em vermelho aqui, ele mostra, tudo que está em vermelho aqui está fragmentado, certo? O que está em azul está organizado. No meu caso aqui está tudo azul, porque nas aulas anteriores que deu erro, eu já tinha desfragmentado o disco. Então meu HD já está organizado. Porém, vamos fazer de novo aqui. Vou clicar em desfragmentar, ele vai analisar o disco de novo e vai mostrar como é que o disco está agora e como está ficando durante a desfragmentação. Pode ver que o desenho vai mudando em tempo real, certo? Isso aqui também demora, é igual ao antivírus. Então, se o seu disco tem muitos dados ou o seu disco é muito grande, tem muito espaço ocupado, ele vai demorar muito também. Tá? Se o seu disco é muito antigo, então também vai demorar. Então, ó, já desfragmentou, né? A gente pode exibir um relatório que ele vai nos mostrar informações mais específicas da desfragmentação. Se algum arquivo não foi desfragmentado, ele vai mostrar aqui o nome do arquivo e a quantidade de fragmentos, ou seja, a quantidade de quebras desse arquivo, certo? Então, para isso que a gente usa o desfragmentador de disco, ele vai organizar e vai ficar bem mais rápido o computador, ok? Outro que nós vimos, verificação de erros, ou correção de disco, que nós chamamos, né? A gente pode usar essa mesma janela, tá? Eu vou abrir de novo, disco local, botão direito, propriedades, ferramentas, verificação de erros. Eu vou clicar aqui. E aqui ele tem essa janelinha. Ele tem duas opções: corrigir erros do sistema automaticamente, ou seja, se o Windows achar um erro no sistema, ele mesmo já vai corrigir. Tá? Um erro no disco, perdão. Ele mesmo já vai corrigir, então é recomendável deixar essa opção marcada. E procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los. Se o disco tiver um dano mais grave, o disco tiver com problemas mais de leitura, de gravação, ele também vai tentar recuperar esses setores. Porém, se eu clicar em iniciar aqui para iniciar a verificação de erros, ele vai dizer que não pode fazer isso porque o disco está em uso, ou seja, o Windows está utilizando o disco para funcionar. E o verificador de erros, ele não pode ser executado enquanto o disco está em uso. Então, ele vai me perguntar se eu quero agendar para a próxima vez que eu iniciar o computador. Ou seja, antes de iniciar o Windows, ele vai verificar o disco, tá? Detalhe, ele também é um processo demorado. Ele vai varrer cada arquivo, ele vai varrer todo o espaço livre. Geralmente ele é mais demorado que o antivírus. Então também, se você não tiver com muito tempo, deixa no horário de almoço ou antes de dormir, deixa o computador ligado que no outro dia vai estar terminado essa verificação, certo? Eu vou botar não aqui porque eu não preciso verificar o meu disco, certo? E por último, pessoal, gerenciador de tarefas. Como é que a gente abre o gerenciador de tarefas? Eu vou abrir aqui o teclado. Ó, aqui está o teclado de vocês. Vocês vão clicar nessa tecla aqui, Ctrl, segurar, mais Alt, também vão segurar. Tá? Ctrl, Alt, segura essas duas teclas juntas. Primeiro essa, depois essa. E depois a tecla Del. Vai apertar uma vez a tecla Del. Então, pressiona essas duas teclas juntas, depois Del. Certo? Aí ele vai abrir essa janelinha aqui. Gerenciador de tarefas. Eu vou abrir aqui algumas janelas, só para a gente testar.
Certo, abrir bloco de notas, meu computador e o WinRAR. Ó, pode ver que ele botou aqui na lista de aplicativos todos os programas que eu abri, todas as janelas que eu abri. Então ele me mostra aqui o nome da tarefa e o status, ou seja, como que ele está funcionando, ele está sendo executado. Tá? Se ele travar, ele vai dizer que não respondendo. Então, se ele estiver aqui não respondendo, a gente pode abrir essa janela, clicar no aplicativo e finalizar tarefa, que ele vai fechar automaticamente o programa. Certo? Aqui embaixo ele mostra o número de processos, que é essa aba aqui. Tá? Isso aqui são arquivos que o Windows precisa para funcionar. Tá? São programas que estão abertos, mas que a gente não está utilizando. Tá? Mesma coisa que as janelas. Eles estão em segundo plano. Certo? Uso de processador, ele nos mostra a porcentagem e aqui a quantidade de memória utilizada. Certo? A gente também consegue ver o desempenho da máquina aqui nessa aba, que ele mostra graficamente o uso do computador, dos recursos do computador, processamento e arquivo de paginação, é um arquivo de memória também, tá? Memória disponível, memória usada, enfim, certo? Quanto mais alto aqui esse gráfico, né, mais o processador está em uso e mais lento o computador também vai ficar, né, porque ele está processando várias informações. Rede, pessoal. Rede ele nos mostra graficamente o uso da nossa rede, tanto a rede interna quanto a internet também. Se eu abrir aqui um site, no caso agora eu estou sem internet, né? Se eu abrir um site da internet, ele vai mostrar aqui graficamente a quantidade de dados que está trafegando, perdão. E aqui os usuários, por exemplo, se eu encerrar uma sessão aqui no fazer logoff sem fazer logoff, só trocar o usuário, o outro usuário vai ser acrescentado nessa lista aqui também. Certo? Então ele vai mostrar aqui status ativo, o usuário pode continuar logado, mas se ele não estiver utilizando o computador e sim outro usuário, este primeiro usuário aqui vai estar com status desconectado, mas ele vai estar ainda logado na máquina. Certo? E a gente também pode fazer logoff, forçar aqui um logoff através dessa janela. Certo, pessoal? Outra forma de eu abrir o gerenciador de tarefas, se você não tiver muita agilidade para fazer essa combinação de teclas aqui, a gente pode vir aqui na barra de tarefas, numa área livre, botão direito, gerenciador de tarefas. Vai abrir a janela da mesma forma. Certo? Então tá, pessoal, essa é a primeira parte da aula. Vamos fazer uns exercícios aqui rapidamente. Né, para que serve de fragmentador de disco, né, reorganizar os arquivos no HD para que o Windows acesse mais rapidamente. Né. Número 2, correção de disco. Usamos para corrigir erros do HD, né, disco rígido. Memória não, muito menos monitor. Número 3, a ferramenta correção de disco pode corrigir que tipos de erros? Né, inicialização do Windows com problemas de arquivos corrompidos, né, que mais abertura de programas, né, que não abre mais, então a correção de disco pode melhorar também a leitura do disco, enfim, tornar o computador mais rápido. Como acessamos o gerenciador de tarefas? Que informações vemos nessa janela? Nós acessamos com as teclas Ctrl mais Alt e Del, né? Ctrl Alt e Del. Que informações vemos? Uso de processador, uso de memória, os programas que estão sendo executados, né? Vários recursos. Né? E qual a outra forma de acessar o gerenciador de tarefas? Botão direito na barra de tarefas e gerenciador de tarefas. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, comente, mande e-mail. Se gostou realmente do vídeo, dá um gostei para ajudar o canal, para que a gente possa estar postando mais videoaulas. Certo? Então, um grande abraço e muito obrigado por estar assistindo essa aula. Grande abraço.